Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Eu já estava com extrema saudade de estar gravando o vídeo, né? Essa semana eu terminei gravando apenas 2 vídeos, né? Na verdade esse é o segundo vídeo, mas se Deus quiser eu vou estar postando ele na sexta-feira, tranquilo? Tenente, o que a gente vai estar fazendo hoje? Na verdade, você nesse momento já vai, se não é inscrito, estar se inscrevendo aqui no canal. Tem aqui ó, uma Cine, Tenente, o que eu vou fazer? Você vai passar o mouse, se estiver assistindo pelo computador, vai aparecer inscreva-se. E aí você vai se inscrever no canal e vai ainda clicar no sininho, né, guerreiro? Porque quando você clica no sininho, as notificações elas são ativadas e você passa a receber sempre um aviso do conteúdo do Tenente Peçanha. Mas Tenente, o que a gente vai estar fazendo hoje, guerreiro? Hoje a gente vai estar dando continuidade à resolução das questões aí da AFA, tá? A gente está fazendo a playlist da AFA 2019/2020, então a gente está, cara, detonando. Tenente, quantas questões já foram feitas? 49, 50, 51 anulada, a gente não fez, e a 52 eu postei essa semana. Hoje então a gente vai estar resolvendo a questão de número 53. Questão que não é difícil, mas você precisa, né? A AFA ela normalmente tem colocado textos grandes, você precisa ter alguns conhecimentos, né? É muito difícil você, por exemplo, só com uma equação resolver um problema da AFA, só se a questão for muito fácil, mas é muito comum você precisar de 2 ou 3 equações e conseguir ligar os raciocínios, né? Fazer links entre alguns conceitos. Então, só para você ter em mente, na aula de hoje a gente vai estar revisando aqui rapidamente empuxo, tá? Tenente, empuxo, sim, guerreiro. Você vai precisar, ó, primeiro passo, saber o que é empuxo e a equação do empuxo. Tenente, o que é empuxo? Se você olhar lá, tem uma playlist lá já da iPhone, né? Eu resolvi uma prova inteira da iPhone e eu faço uma revisão breve sobre empuxo. Mas assim, basicamente, todo corpo, quando é colocado dentro de um fluido, que pode ser um líquido ou gás, ele fica sujeito, tá, a forças, né, do fluido sobre o corpo. Então, imagine o seguinte, se você pega a sua mão e coloca a sua mão dentro de uma bacia com água, né, um balde cheio de água, o que acontece, Tenente? A água vai fazer força na sua mão, em todas as partes. Só que essa resultante, imagine que são várias forças atuando em cada ponto da sua mão. A resultante, ela é vertical e para cima, tá? A gente considera a resultante de todas essas forças que o líquido faz na sua mão, uma resultante para cima. Então, supondo aqui, só para você entender, ó, que a gente tem uma bolinha, e essa bolinha esteja completamente dentro da água, né? Existe aqui uma força resultante que o líquido faz, que a gente chama de empuxo, a letra Ezinha. Como calcular esse empuxo, Tenente? Empuxo, guerreiro. Lembra da música do Zeca Pagodinho? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. O que é isso, Tenente? É devagar. Aí, ó. É devagar. Tenente, essa equação é a equação de quem? Do empuxo. Então, para calcular um empuxo no corpo, que é a força que o fluido está fazendo, você precisa saber a densidade do líquido, tem que saber quanto do corpo está submerso, e eu chamo isso aqui de volume do corpo submerso. Eu sempre chamo isso, ensino para os meus alunos, como sendo volume do corpo submerso. Note que nem sempre todo o corpo está dentro da água. Eu poderia ter, por exemplo, um corpo aqui, ó, com apenas metade dentro da água. Então aqui eu colocaria metade do volume do corpo, tá bom? E o G é a famosa gravidade, a aceleração da gravidade, tá bom? Então para calcular empuxo é isso aqui. Bem tranquilo, né? Tenente, mas o que a gente vai precisar para resolver essa questão? Cara, quase sempre a gente resolve problemas de empuxo tal, utilizando a segunda lei de Newton. Então você tem que saber sim a segunda lei de Newton, que fala o que, Tenente? A segunda lei de Newton, guerreiro, ela trata da força resultante, né? A força resultante num corpo vai produzir o que nesse corpo? Uma determinada aceleração. Então a gente vai também utilizar a segunda lei de Newton para resolver esse problema.
E para fechar, tá? Vai ser importante você lembrar que, pô, se no problema tem aceleração, a gente pode ter um movimento, com certeza ali, uniformemente variado, né? Se a aceleração for constante, o movimento é uniformemente variado ou ainda retilíneo, né? Se a trajetória for uma reta. Meu Deus, a vizinha tá saindo com os cachorros, vocês devem estar escutando um monte de cachorro latindo. Tenente, o que eu faço? Cachorro latindo, dá o like, né? É animal latindo, você fica feliz, dá o like aí, guerreiro. Eu não vou parar esse vídeo, não vou cortar, senão eu vou ficar doido, mas olha os cachorros latindo. Porra, os cachorros da latindo, guerreiro. Tenente, o que a gente vai fazer? Dando continuidade, então, se tem aceleração, e essa aceleração é constante, por exemplo, a gente vai trabalhar com equações do movimento uniformemente variado, retilíneo, por exemplo, né? Quais seriam, tenente? A gente pode precisar, às vezes, usar vô e vó ainda tentam, vô e vó ainda tentam. Tem uma outra equação que diz o seguinte, ó, vovô e vovó mais duas amigas numa pirâmide social, tenente, para fechar, a gente pode pensar ainda no sou solteiro, você também, mais há tempo para nós dois. Sou solteiro, você também, mais há tempo para nós dois. Beleza? É isso. Eu tenho quase certeza que essa equação a gente vai utilizar. Essa aqui vamos utilizar. E acredito que essa aqui, ó, de baixo, tá? Então, é isso. Tenente, eu ainda não me inscrevi no seu canal. Pô, guerreiro, não faça isso não. Vamos ajudar o Tenente Peçanha a fazer com que esse canal, ó, cresça e tome dimensões, cara, absurdas. Vamos lá? Vamos fazer esse canal crescer. Eu vou ficar feliz, vocês também vão ficar felizes, porque eu vou colocar mais e mais conteúdo, né? A minha ideia era gravar todos os dias, mas ainda devido à quantidade de aulas que eu dou, né, em cursinho preparatório, eu não consigo mais. Talvez no futuro próximo isso vai ocorrer. A gente vai ter encontros com tempo aí, né, mais curto, todo dia. Já pensou todo dia você encontrando o Tenente Peçanha, vendo vídeo novo? Seria muito legal, né? Com certeza isso te ajudaria mais e mais na tua trajetória. Mas vamos lá. Nesse momento eu vou apagar esse quadro aqui e já vou resolver. Vamos matar juntinhos, eu e você e eu, a questão de número 53. Vem comigo, vem? Então vamos lá, galerinha. Quadro devidamente apagado. A gente vai tá lendo a questão juntinho, vai aparecer para você aí, e a gente vai matar a questão de número 53. Vamos lá. A questão de número 53 diz assim: um pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas, num formato de cilindro, é usado como ludião, uma espécie de submarino miniatura que sobe e desce verticalmente dentro de uma garrafa cheia de água. A figura 1 a seguir ilustra uma montagem onde o tubo preenchido parcialmente de água é mergulhado numa garrafa PET completamente cheia de água. O tubo fica com sua extremidade aberta, voltada para baixo, e uma bolha de ar de massa desprezível é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. A garrafa é hermeticamente fechada e o ludião tem sua extremidade superior fechada e encostada na tampa da garrafa. Então vocês estão observando a figura junto com o tenente, né? Temos a figura 1, quando o ludião está lá em cima, figura 2 ele está descendo e na figura 3 ele já está subindo, beleza? Vem comigo, ele fala assim ainda, ó, uma pessoa ao aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa faz com que entre um pouco mais de água no ludião, comprimindo a bolha de ar. Nessa condição, o ludião desce, conforme figura 2, a partir do repouso com aceleração constante, percorrendo 60 centímetros até chegar ao fundo da garrafa em 1 segundo. Então, perceba o seguinte, ele diz o seguinte, ó, nessa condição, quando o cara aperta o ludião, pessoal, o ludião desce, conforme a figura 2, tá? Temos a figura 2 aí. A partir do repouso, então ele estava inicialmente em repouso e com aceleração constante. Estamos falando de um movimento
uniformemente, aí, na verdade retilíneo até, porque ele vai descer em linha reta, retilíneo uniformemente variado, tá bom? E ele percorre 60 centímetros até chegar ao fundo da garrafa em 1 segundo. Ele está falando isso pra gente. Ele diz o seguinte: após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, a pessoa deixa de pressionar a garrafa. Aí ele diz o seguinte: a bolha expande e o ludião sobe, conforme a figura 3, percorrendo os 60 centímetros em 0,5 segundos. Então note que ele percorre, na primeira vez que aperta, 60 centímetros em 1 segundo, e depois 60 centímetros em 0,5 segundos. O que ele fala mais? Ó, despreze o atrito viscoso sobre o ludião, né? A força de atrito aí. E ele diz que considere que ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante, igual a V0, né, no caso da descida, e V no caso da subida, tá? Ele fala aí respectivamente. O que ele fala? O que ele pede? Nessas condições, a variação de volume, ΔV, a variação de volume, ΔV, que é V menos V0, em centímetros cúbicos, é igual a. Então, vem com o Tenente Peçanha, vem com o Tenente Peçanha. Tenente, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, então, é entender que a gente tem duas situações, né? Eu nem queria desenhar isso não, mas eu vou fazer, são 3 desenhos aqui básicos, para a gente entender o que está acontecendo. Então, temos aqui 3 situações, tá? Não são 3 garrafas não, estou desenhando até como se fosse só um cilindro para ser mais fácil o desenho. Mas são 3 situações, primeira, segunda e terceira situação. A gente tem um famoso cara aqui, né, o ludião. Ele está, a princípio, aqui em repouso, paradinho, tá? Existe uma bolha de ar aqui dentro. Ok. E aí, o camarada vem aqui, essa segunda agora situação, aperta esse camarada começa a descer. Tenente, vem cá. Quando o senhor acabou de explicar agora há pouco que se tem um cara dentro de um líquido, isso aqui é água, tá, pessoal? Se tem alguém dentro de um líquido, sempre vai existir uma força de empuxo, não é? Exatamente, empuxo. Só que nessa segunda situação, ó, ele já está apertando aqui, né, a garrafa, a gente sabe que esse cara desce. Opa, então a gente vai dizer o seguinte: de fato, esse cara aqui tem uma massazinha, né? Ele fala aí quanto vale a massa, tal, vou ter que anotar isso ainda, mas se esse cara desce é porque o peso está maior que o empuxo. E ele diz que desce com uma aceleração constante. Então, se o peso é maior que o empuxo, o cara desce. Então essa aqui é a famosa descida, tá? Vou chamar de D, de descida. Tenente, aqui é descida. Mas depois ele diz que quando o cara chega lá embaixo, o cara solta a garrafa e esse ludião passa a subir. Isso, ele passa a subir. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se ele vai subir, é porque agora o empuxo passa a ser o que, guerreiro? Maior que o peso, tá? Maior que o peso. Uma coisa importante é você ter em mente que ele fala que a massa, ele fala aqui no texto, deixa eu ler até para você. Ele fala que a massa da bolha de ar, ela permanece constante. Ó, o tubo fica sensível. Estou lendo aqui, montagem preenchido parcialmente com água. O tubo fica com a sua extremidade. Uma bolha de ar de massa desprezível é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. Tá, não está aqui ainda não, mas ele fala em algum momento, ele dá alguma informação pra gente, ó. Ah, aqui, ó, despreze o atrito viscoso sobre o ludião e considere que ao longo da descida, logo no final do texto, ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante, igual a V0, no caso da descida, e V na subida. Então, note que a bolha de ar aqui dentro, durante essa descida toda, tá? Ele está dizendo pra gente que vai ficar constante, o volume da bolha de ar. Ele chama aqui de V0 na descida, e o volume da bolha de ar aqui, pessoal, vai permanecer constante em toda a subida, igual a V. Isso é importante para a gente resolver o nosso problema, tá? Por causa do empuxo. Beleza. Então, note o seguinte.
Se eu tenho volumes diferentes de bolha, esses empuxos também são diferentes. Então aqui, o peso não muda, tá? Esse peso aqui, P, ele é constante. Sério, tenente? Sim, o Ludião ele tem aqui um peso que é constante, até porque a massa, ele diz pra gente que a massa de ar é desprezível, então a gente não vai considerar uma mudança no peso do nosso amigo Ludião. Mas, ó, peso constante, peso P. Mas o empuxo muda porque muda o volume da bolha de ar. E é por isso que sobe. Note que o empuxo aqui é menor que o peso, ele desce. Nesse segundo caso, o empuxo, vou até desenhar um vetor maior. O empuxo é maior do que o peso e ele sobe. Então, note que eu tenho empuxos diferentes. Eu vou chamar aqui de empuxo de descida e aqui o empuxo da subida. Beleza? Sabemos também que esse cara, então ele acelera. Vou botar de azul aqui, tá? Ele acelera, nesse caso, na descida, com um A que eu vou chamar de AD, tá? E aqui ele acelera na subida, com um AS. Então, basicamente, o raciocínio na física, ela foi morta por nós. É, tenente? Sim. De novo, temos um Ludião. Ele desce acelerado, com aceleração constante. Aceleração da descida. Desce por quê? Porque, nesse caso, o peso tem que ser maior que o empuxo. Esse peso P é maior que o empuxo D de descida. Só que aí, quando ele chega aqui embaixo, a gente solta a garrafa, o empuxo passa a subir, com uma aceleração constante. AS, aceleração de subida. Tenente, mas se sobe é porque o empuxo agora na subida é maior que o peso. Afirmativo. Feito isso, o que ele pede para a gente? Determine a variação do volume. V menos V0. V menos V0. É isso que ele quer. Vamos determinar isso. Ele pede em centímetros cúbicos, tá bom? Tenente, beleza. Teve mais alguma informação que ele deu no texto? Sim, ele falou que a distância que o cara percorre aqui, ó, tá? Essa distância vale 60 centímetros. Uma outra informação que é bacana, que ele falou pra gente, que na descida o cara percorre 60 centímetros, né, a partir do repouso, em 1 segundo. Descida. Vou anotar aqui, ó, só pra gente não dar mole. Em 1 segundo o cara percorre 60 centímetros. Tenente, vale lembrar o seguinte, ele percorre em 1 segundo, 60 centímetros, e acelera, ele parte do repouso, né? Sim, sim, velocidade inicial igual a 0. Outra informação importante, na subida, ele fala que ele percorre os mesmos 60 centímetros, né, a partir do repouso também, porque ele parou ali antes. Então, a subida. Na subida, o motoqueiro fantasma perturbando o nosso vídeo, pessoal. Na subida, ele faz os 60 centímetros, tá? Em 0,5 segundos, também partindo do repouso. Então, beleza. Tenente, eu acho que não tem mais informação no texto não, né? Não é, eu estou olhando aqui, lendo. Não existe mais nenhuma informação aqui não. Deixa eu só continuar verificando aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, não. Ele falou pra gente que o tubo de ensaio tem uma massa de 50 gramas. Esse cara aqui, ó, tem uma massa M, tá? Uma massazinha M. Quanto vale essa massa M, tenente? 50 gramas. Então a gente vai utilizar. Tenente, mas a massa de ar lá dentro? Não, ele falou que é desprezível, então a gente não precisa pensar nisso. Mas esse corpo que está descendo para lá ou subindo tem uma massa de 50 gramas. E a gente vai utilizar isso com certeza. Então vamos lá. Nesse momento, com as informações no quadro, vamos matar a questão? Como é que eu começo, tenente, resolvendo esse nosso problema? Guerreiro, a gente vai precisar com certeza trabalhar com a força resultante, né? Para esse caso e esse caso. Mas você concorda comigo que força resultante, eu botei no bizu de hoje, força resultante não depende de massa e da aceleração? Então, note que a aceleração nesse caso aqui, da descida e nem da subida, eu não tenho essas acelerações. Tenente, o que a gente vai ter que fazer então? Vamos calcular, né? Vou botar aqui, ó, cálculo das acelerações. Tenente, quanto dá a aceleração de descida e a aceleração de subida? Aí, para isso, a gente vai ter que pensar naquela historinha, na conversinha que ele falou. Ó. Na descida, vamos calcular a aceleração da descida? Vamos lá.
aceleração na descida. Como que a gente calcula esse caso, tenente? Primeiro passo, eu tenho distância e tenho tempo. Qual a equação, né, no movimento uniformemente variado que tem tempo e tem distância? Tenente, sou solteiro, você também, mas há tempo para nós dois? Ó, sou solteiro, você também, mas há tempo para nós dois? Guerreiro, pode ser essa equação, só que a gente vai melhorar um pouco ela, né? Esse S menos S0 é ΔS. Como o cara está com velocidade inicial zero, zera esse termo aqui. E a gente fica com ΔS igual a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vamos utilizar a fórmula assim? Tá? Então, sendo assim, o que a gente vai fazer aqui? Ó? ΔS. Qual o ΔS na descida? 60 centímetros. Tá em centímetros, a gente vai ter que passar para metro. Tenente? Sim, sim. Por quê? Porque a gravidade que vai entrar aqui, né? Ou melhor, não, vamos trabalhar. A gente pode trabalhar com centímetros. Podemos. Aí vai ficar com centímetros por segundo. Não tem problema não. Né? Depois a gente só tem que estar atento a isso. Vamos trabalhar com centímetro mesmo então. Ó, vai ficar 60 igual a aceleração. É o que eu quero descobrir. A aceleração de descida vezes qual o tempo de descida? Tempo de descida é 1 ao quadrado. Isso sobre 2. Logo, a gente tem que a aceleração, tá? Ela está valendo aqui 60, vai dar 120. 120, né? Dividido por 1 ao quadrado, é a mesma coisa, 120 centímetros por segundo ao quadrado. Tenente, mas se eu quisesse escrever em metro, sem problema, divide por 100. E você pode escrever aqui 1,2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então vou até fazer o seguinte, vou trabalhar com metro logo para facilitar a vida talvez dos senhores. Então, aceleração de descida. Próximo passo, tenente, vamos calcular agora a nossa aceleração de subida, porque vai ser importante também. Então, aceleração de subida, vou pegar a mesma equação, tá bom? Então, a aceleração de subida aqui, qual a equação que a gente vai utilizar, tenente? A do ΔS. Então, vou dizer que na subida, né, eu tenho a mesma distância, 0,6, igual a aceleração de subida vezes, só que aqui o cuidado, ó, 0,5 ao quadrado sobre 2. Tenente, é tempo ao quadrado? Afirmativo, só que o tempo aqui é 0,5, ele sobe num intervalo de tempo menor. Então, multiplicando aqui vai ficar 1,2, né? Então, ó, 1,2 igual, esse 0,5 ao quadrado vai passar dividindo o 1,2. A gente vai ficar com, podemos escrever 5, ou melhor, 25, né? Ó, 25 vezes... Ó, tem uma maneira mais fácil até de se fazer isso? Tem, tenente? Vamos fazer o seguinte, 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Eu acho que assim fica mais fácil para você fazer esse cálculo. Certo, tenente? Por que mais fácil, tenente? Lembra que quando você pega um número e divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2? Então, por exemplo, 1,2 dividido por 0,5 dá 2,4. Se eu dividir novamente por 0,5, 2,4 vira 4,8. Então, 4,8 metros por segundo ao quadrado. Entendeu a jogada do tenente? Para ficar mais fácil aí. Belezinha? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Já temos a aceleração de descida e a de subida. Agora, a gente vai pensar na segunda lei de Newton. Então, ó, utilizando a segunda lei de Newton, o que a gente vai fazer, tenente? Com a segunda lei, guerreiro, eu vou poder relacionar o que está acontecendo aqui com isso aqui depois. Relacionando, vale lembrar que nesse caso eu tenho V0 e aqui eu tenho V. Aí eu vou poder calcular a diferença, né? A variação do volume, que é o que ele deseja. Então, vamos pensar para a descida, tá? Que é o primeiro caso ali. Né? Na verdade, o segundo caso aqui, a segunda situação, descendo. Na descida, o que a gente tem, tenente? Na descida, pensa comigo. Eu vou dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração na descida, tá? Então, força resultante na descida é a massa vezes a aceleração na descida. Qual é a força resultante que eu tenho na descida, tenente? Peso menos o empuxo na descida. Isso é igual a massa vezes a aceleração na descida, que eu já sei o valor. Aí, coisa linda.
1,2. Beleza? Tenente, o que é empuxo na descida? Cuidado, lembra da equação do é devagar? Exatamente isso. Então, vou dizer o seguinte aqui, ó, que é peso menos devagar. E aí você já percebe que aqui é a densidade do líquido, tá? Que é a água. Na AFA, ele dá normalmente lá no início da prova o valor da densidade. A densidade da água a gente pode utilizar aqui 10 ao cubo, né? Quilogramas por metro cúbico, ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico. Depois a gente vai usar isso aqui. Aqui é o volume do corpo submerso. Que nesse caso, a gente vai utilizar que volume? O famoso V0, tá? Para esse caso. Ó, já apareceu o nosso V0 aqui. Belezinha? Tenente, e agora? V0 vezes G, que é a gravidade. Isso é igual a 1,2 m. Vamos fazer o seguinte. De cara, já vou guardar essa equação, porque essa equação é importante para a gente. Porque ela tem V0 e eu quero a diferença entre V e V0. Vamos agora para a subida. Tenente, o que acontece na nossa subida? Vou dizer, mesma coisa, força resultante na subida é igual a massa vezes a aceleração na subida. Né? Vale lembrar que a massa é a massa do ludião, 50 gramas. Depois a gente vai precisar substituir esse valor, tá bom? Tenente, força resultante então na subida é quem? Note que a aceleração está para cima, então vou dizer que é o empuxo na subida menos o peso que está para baixo. Isso é igual a massa vezes a aceleração na subida. A aceleração na subida vimos que dá 4,8, então fica 4,8 vezes m, tá bom? Note que esse S é a densidade, né? É o empuxo na subida, a densidade do líquido vezes o volume que a gente tem, que nesse caso é o V, né? Vezes a gravidade menos o peso, igual a 4,8 m. Não sei se você percebeu o que o Tenente Peçanha acabou de perceber. O que é, Tenente? Temos esse cara com V0 e temos esse com V. Se eu juntar essas duas equações, eu provavelmente vou conseguir achar uma relação, e talvez essa relação aqui de V menos V0. Como então que a gente vai fazer isso, Tenente? Eu tenho a equação 1. Se eu somar com a equação 2, note que esse peso P, ele corta. Ah, Tenente. Então, ó, somando 1 e 2. Somando 1 e 2. 2 pontos. Como a gente faz essa soma, Tenente? Note que esse peso, quando eu somar esse lado com esse lado, o peso vai cortar. Já vou até então fazer o seguinte aqui, ó. Entenda isso que eu estou fazendo. Somando esse lado com esse, vai ficar peso menos o peso. Corta. E aí, a gente pode dizer que vai ficar esse cara, que é positivo, densidade do líquido, volume vezes G, menos esse cara, menos densidade do líquido, volume V0 vezes G. Só que a gente soma, quando eu somo a equação 1 com a equação 2, eu também somo o lado direito. Somando 1,2m com 4,2m, 1,2 com 4,8, 5 dá 6. 6m. Beleza? Tenente, se a gente botar em evidência a densidade do líquido e a gravidade, vamos fazer isso? Colocando em evidência a densidade do líquido e a gravidade, a gente fica com V menos V0. Caraca, Tenente, é isso que a gente quer? Afirmativo. É o ΔV, né? Isso está dando 6m. Logo, vem com o Tenente Peçanha, guerreiro. Mais uma questão morta aí praticamente. Quem é o nosso ΔV? ΔV, eu posso dizer que é igual a 6 vezes m. Quanto vale a massa m? Já vamos substituir. 50 gramas. 50 gramas é igual a 50 vezes 10 a menos 3. Passando para quilogramas, tá? 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Isso dividido pela densidade do líquido. Tenente Peçanha falou agora há pouco que a densidade do líquido é a água. 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico. Trabalhando aqui, ó. Então, com a densidade da água, deixa eu fazer aqui, ó. Para te lembrar. Densidade da água, ela é normalmente 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ou pensando em centímetros cúbicos, tá? Em centímetros cúbicos seria 1 grama por centímetro cúbico. Poderia ter trabalhado assim também, né? Mas estou trabalhando aqui ainda com metros. Se eu estou trabalhando com metros, vou trabalhar tudo
no sistema internacional, no padrão, e depois eu passo para centímetro cúbico, porque ele pede em centímetro cúbico. Então, 10 ao cubo, vou utilizar esse cara, tá? Vezes a gravidade, que vale 10. Gravidade é metro por segundo, por isso também trabalhei com o padrão, tá bom? Tenente, agora a gente tem que fazer conta. Fazendo conta aqui, ó, 10 a... Ó, esse 0 corta com esse 10 corta com 0 do 50. A gente pode dizer então que a gente ficou com 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30, tá? 10 a menos 3 com 10 ao cubo dá 10 a menos 6. Então aqui vai ficar, ó, 30 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Tem em mente como é que eu faço para passar de metro cúbico, né, para centímetro cúbico? Aí, guerreiro, deixa eu só dar uma aqui, ó, aqui embaixo. Tô meio sem espaço, mas deixa eu te lembrar uma coisa. 10, ó, olha o bizu. 10 a menos 1, ou melhor, eu quero passar para centímetro cúbico, né? Então 1 centímetro cúbico, ele vale quantos metros cúbicos? Ah, tenente, quanto vale? Pensa comigo. 1 centímetro é 10 a menos 2. 1 centímetro cúbico é 10 a menos 2 elevado a 3, que dá 10 a menos 6. Então, bizu, 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Não sei se você percebeu que aqui, olha o que está aparecendo pra gente aqui, ó. 10 a menos 6 metros cúbicos. Quanto vale 10 a menos 6 metros cúbicos? 1 centímetro cúbico. Ou seja, ΔV igual a 30 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos é a mesma coisa que 30 centímetros cúbicos. E aí, guerreirão, você corre pro abraço, você vai marcar letra A. A de água, A de amor. Tenente, e aí? É aí que eu fechei. Acabamos de resolver a questão de número 53 da nossa querida AFA, né? Academia da Força Aérea. Né? Tenente, eu tô estudando pra cacete pra AFA, tô estudando pra EFON, pra escola, pra SpaceX, pro IME, pro ITA. Que bom que você tá fazendo isso. Guerreiro, entenda que você vai atingir o teu objetivo, irmão. Como, tenente? Se você persistir. Meu amigo, entenda que nem todo mundo nem todo mundo é gênio. Tenente, são poucos gênios que existem? Eu não conheço nenhum. Não, tenente, não. Mas eu sei que todos que perseveram, que persistem, que estão suando a camisa para passar num concurso, todos esses atingem o objetivo e passam e são felizes, porque conquistaram um sonho. Tenente, então eu tenho que quê? Tem que perseverar, meu amigo. Você precisa continuar estudando, dando gás. E eu, Tenente Peçanha, tenho uma missão. Qual a missão, tenente? Tentar te ajudar com esses objetivos. Como, tenente? Produzindo material para você de qualidade. Tenente, e agora? Agora, se você não deu like lá no início, dá o like agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Ative as notificações e aí a gente vai se vendo toda semana com 2 a 3 vídeos, tá? E você vai divulgando o canal por aí para ajudar o Tenente Peçanha nessa missão. Tranquilo? Um beijo no coração de todos vocês, desejo um excelente dia, uma excelente noite, final de semana, uma semana maravilhosa, tá? E eu vou ficando por aqui. Guerreiro, não sei se você sabe, é aquele momento agora que eu falo, né? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com o Tenente. Fui!